Tem hora que a gente dá ouvido às coisas que não é para dar ouvido. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente tem que vigiar o que a gente está ouvindo. No meio de tantas vozes existe uma que é a dele. Que é a dele. Eu não vou entrar nessa questão, mas Zelofehad deu ouvido e ele morreu no deserto. Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés. Está aqui. Se rebelaram. E Deus abriu a terra e engoliu eles. O povo já estava para dividir suas heranças. A Bíblia Sagrada diz, e a própria lei dos hebreus, dada por Deus, é esta: que somente receberia a herança quando ele tivesse um filho macho. Mulher não teria direito. Essas mulheres, o nome delas chama Maala. Em outra tradução está Macla. Quem está Macla? Quem está Macla? M-A-C-L-A. Quem está? Muito bem. Macla significa aquela que mesmo fraca gera. Aquela que mesmo fraca gera. Na minha tradução desta Bíblia Thompson, significa, Maala significa aquela que confia. Macla significa aquela que confia. Maala significa aquela que mesmo fraca gera. Macla, aquela que confia. Irmão, diante dessa circunstância, as mulheres aqui não tinham direito. Como era de costume, Moisés ia para sua tenda para receber notícia das tribos. E vinha aqueles que encabeçavam cada nação, ou cada tribo, melhor dizendo, ou cada família, para trazer a notícia, para trazer alguma questão em pauta. E Moisés então ia e entrava para dentro da tenda e recebia todos eles. E elas, segundo alguns historiadores, por volta de quando o sol estava quase se pondo, Moisés recebia todos eles para trazer a sua demanda. Mas nesse momento, elas entraram na frente e falaram com Moisés. E disseram para Moisés: nosso pai morreu no deserto, mas não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor. Ela chamou Moisés de Senhor, porque Senhor aqui não é o nosso Deus. Ela está chamando Moisés de Senhor. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque seria arriscado o nosso nome do nosso pai, do meio da nossa família? Ela estava reivindicando algo. Eu quero falar nesta noite, em rápidas palavras. Cada nome dessas 5 filhas de Zelofehad tem um significado muito importante para nós. Se for Maala ou Macla, significa aquela que confia. Se for Maala, aquela que mesmo fraca gera. Talvez você chegou aqui nesta noite e está enfrentando uma luta muito grande. Não seja levada pela circunstância, não seja levado pelos destemperes da vida, não seja levado ou levada por uma palavra de insulto. Eu quero dizer que aqueles que confiam no Senhor, diz a Bíblia, renovarão as suas forças. Esta noite o Espírito de Deus está me dizendo que Ele vai injetar confiança em alguém aqui. Você precisa voltar a acreditar e confiar que Ele vai cumprir tudo o que tem falado. Macla, aquela que confia, aquela que tem propósito, aquela que não se abala pela circunstância, aquela que não esmorece ante adversidades. Porque tem hora que a adversidade chega, meu filho. Tem hora que a dificuldade chega. Tem hora que a perda chega. E eu vou ouvir dizer uma coisa: que você só conhece o homem de Deus quando ele está passando pelo caminho da perda. Porque tem gente que no caminho da perda ele se rebela contra Deus. No caminho da perda ele para de adorar. No caminho da perda ele se curva. Mas bem-aventurado é aquele que no meio da dor e do pranto consegue sentir a presença do Eterno do seu lado. E aí então se cumpre. Quando tu passar, aleluia, pelas águas, tu não vai se afogar. Quando tu passar pelos rios, eles não vão te submergir. Quando tu passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu estou contigo. Confiança. Confiança.
confiança. Davi sabia o que era confiar em Deus. Em meio às circunstâncias que Davi enfrentou, em meio aos seus vacilos, mas ele era um homem que confiava em Deus. E ele escreveu o Salmo 40. Irmão, para escrever o Salmo 40 é só quem confia. Esperei com paciência. Paciência é a arte de esperar aquilo que Deus tem para entregar. Porque esperar em Deus não é fácil. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem coisas que Deus nos prova usando, sabe o que? O seu silêncio. Davi diz que esperou com paciência. E aí ele diz assim: e ele ouviu. E ele ouviu. Tem hora que a gente é testado com o silêncio de Cristo. Vocês apresentaram uma peça aqui ontem da mulher Serofenícia, quando Jesus estava passando pelas terras de Tiro e de Sidom. E aquela mulher vem gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, e ele não falou nada. Existem 3 não nesse texto. 3 não. Pode olhar, 3 não. Ele não falou nada. Aí ela enfrentou, sabe o que? Dos discípulos. Os discípulos disseram: despega, porque ela vem gritando que nem uma louca. E aí sabe o que Jesus fez? Jesus ficou quieto. Ela enfrentou a oposição. Tem hora que para você alcançar o que Deus tem para você, você precisa saber esperar. Precisa enfrentar a oposição. Porque é no meio do vento e da tempestade que a resposta chega. Mulheres de Deus com muito respeito, e homens de Deus, servos e servas do Senhor, confiem nele. Porque uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do seu nome. Confiança. Salmo 125. Aleluia. Interessante isso que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A terra já tremeu lá, já jogaram bomba, mas os montes que Davi se referiu está lá até hoje para honrar a palavra de Deus. Confiar. Confiar quando as coisas dizem não. Confiar quando a luta é travada. Macla ou Maala, elas nasceram no deserto. Nasceram no deserto. Nasceram no momento difícil de Israel, no momento que Deus provava. Elas cresceram no deserto, mas quando foi para repartir a herança, elas tomaram a frente e disseram: não, nós também confiamos. Nós queremos que o nome do nosso Pai não seja arriscado. A segunda chama Noá. Noá significa aquela que não se detém, ou aquela que ninguém pode deter. Deixa eu te dizer uma coisa. Tentaram prender Paulo. Eles disseram: não, vamos parar com Paulo agora. Paulo chega numa cidade e tem uma menina sensitiva, uma menina que tinha um espírito de adivinhação, que adivinhava tudo. E alguém disse: agora nós prendemos Paulo. Satanás disse: agora eu acabo com ele. Mas não tem jeito, irmão. A Bíblia Sagrada diz que Paulo vai passando e aquela menina grita: aí está aqueles que anunciam o reino de Deus. Alguma coisa assim. A Bíblia diz que Paulo se irritou. Ela falou a verdade, sim ou não? Sim. Mas por que o diabo falou na boca dela aquilo? Sabe por quê? Porque o diabo conhecia Paulo, para que quando Paulo realizasse algum milagre, era como ela tivesse assim com Paulo. E Deus não deixa se escarnecer. Deus não se contamina. Deus não se mistura.
Deus é santo, Deus é puro, Deus está no trono. Existem 24 anciões que estão diante dele tirando as suas coroas, e prostrando-se diante dele e dizendo: digno é o Senhor. Existem nessa hora serafins, querubins que estão voando e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E a colheita é segundo a espécie que é plantada. Paulo vendo isso, Paulo diz: sai dela! E na hora aquele demônio saiu. Os magistrados da cidade, aqueles que tiravam louco, prenderam Paulo, colocaram no cárcere exterior. Mas tem uma coisa, irmão: crente que consegue cantar quando a prova é árdua, eita crente, irmão, ninguém detém ele. Porque tem uma coisa: o diabo pode fazer um cerco aqui, ó. Cerco pode trazer alguns sentimentos de abandono, de solidão e de tristeza. Mas se tem uma coisa que o cerco que Satanás faz, ele não consegue, é fechar o céu. É só levantar a cabeça e clamar ao Deus vivo. A janela se abre e a providência vem. Fica furioso, fica, porque ele não consegue. Ele não consegue. Estava pregando numa reunião um dia, e o diabo pegou uma pessoa lá, e ele quis falar alguma coisa, e ele disse: eu não gosto de você. Eu disse: eu também não gosto de você não, e tu vai sair daqui agora. E ele disse: eu já saí de lá onde você passou, eu vim para cá. Eu disse: pois bem, então agora tu vai para o abismo. Sai! Levanta a tua mão. Você pode levantar? Levanta a tua mão bem alto. Pega essa mão, coloca no ombro de uma pessoa e diga assim: meio à luta, mais forte, meio à luta, persevera. Luta. Diga assim: nada está perdido. Diga assim: o teu Deus está indo adiante de ti. Diga mais forte: não temas, porque Ele está contigo. Ele vai pegar pela tua mão direita, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai te purificar, Ele vai te santificar, Ele vai te renovar. Deixa eu ver quem está. Alabari assurianda lamai. É aquela que ninguém detém, é aquela que ninguém para. É a mulher que crê até o fim. Porque, irmão, vale mais o fim de todas as coisas do que o começo. Tem muita gente que começou com você, começou comigo, mas parou, se embaraçou, se enrolou. Mas você mesmo fraca, mesmo abatida, chegou até aqui, está participando do 43º ano. Meu Deus, cai por terra, Satanás. Bateram em Paulo, bateram em Silas, colocaram no cárcere exterior. Segundo algumas histórias diz que amarraram ele. Aquele lugar havia pessoas já mortas, porque era ali para morrer mesmo, de fome e de sede. Mas daqui a pouco cutuca o outro e diz assim: vamos cantar, vamos. Não sei o que eles cantaram, não sei o que eles cantaram, mas uma coisa eu sei: quando eles cantaram, o céu abriu. Anda, camaçoita. Anda significa aquela que não anda com os pés amarrados, que não está amarrado aos cuidados desse mundo, mas anda pela fé.
que tem autoridade. Porque a autoridade aqui, irmão, existe diferença em ter autoridade e em ser autoritária. A autoridade aqui é ser também submissa à sua liderança, ao seu líder. Sabia que a submissão, ela é um princípio. É sério. Às vezes alguém grava 10, 15 versículos. Sou pastor de igreja há 14 anos. A nossa igreja lá no Misericórdia tem em torno de 430, 420 membros. E às vezes aparece alguém lá, prega um pouco, prega bem, tem a fé, mas não tem vida com ele. Porque no mundo por aí, eu não quero generalizar, porque eu sei que existem homens e mulheres sérios que Deus tem levantado. E eu sei que essa igreja aqui tem uma história. Mas às vezes chega alguém por aí, irmão, que ainda não levantou nenhum tijolo, que ainda não fez nada, e é submisso. A submissão é. Eu quero lhe dizer aqui para alguns servos de Deus que a palavra Tirza, ou melhor, Milca, significa aquela que tem autoridade. Ela representa uma mulher que respeita, uma mulher moderna, mas com pudor, com seriedade. Um homem de Deus, canto, reval, a sílaba. Essa mulher chamada Milca representa autoridade. Tem gente que está aqui que perdeu a sua autoridade, mas hoje Deus vai lhe entregar autoridade lá na tua casa. Separa alguns, não é para todos, viu? Lá naquela repartição onde tu trabalha, lá onde tu trabalha. Quando alguém lhe fazer chacota, pirraça, Deus vai lhe dar uma palavra que vai fazer ele se calar. Porque está escrito no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Pois será como a árvore plantada perto de rios, cujas folhas nunca caem, e tudo que faz prospera. Receba prosperidade, receba autoridade, receba algo de Deus. Tirza, ela representa a delícia da vida, significa o prazer de servir a Deus. É a menina dos olhos de Israel, é aquela que tem prazer, como o servo de Deus pregou aqui hoje com muita graça, muita propriedade, falando sobre a noiva. Porque a noiva de Cristo, ela não tem amante. A noiva de Cristo, ela dá exclusividade a Ele. A noiva de Cristo é diferente. A noiva de Cristo, onde ela chega, o ambiente muda. A noiva de Cristo é diferente. E Tirza representa o prazer de servir a Deus. O seu nome significa deleite, significa vida, significa prazer. Eu gostaria que você nesta noite ficasse sobre os seus pés agora. A Bíblia diz que Pedro estava preso. Como é que alguém preso pode dormir, sabendo que vai morrer no outro dia? Tiago havia sido morto e Pedro ia morrer no outro dia, mas Pedro pega até de novo. A igreja está orando por ele. Existem prisões de alma. Eu acho que é o Salmo 147, é um versículo que Davi escreveu: Senhor, livra a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui nesta noite. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Precisamos ter perseverança como essas mulheres tiveram. Precisamos encarar a
as situações desta vida que está aí fora, debaixo da unção e do Espírito Santo de Deus. Oremi, ova, sabauá, teremicantia. Filhas de Zelofehate tomaram uma atitude. Eu vou dizer uma coisa: existem atitudes que vai gerar em você talvez um certo desconforto. Existem atitudes que vai gerar talvez em você algumas coisas, mas se é para mudar, aproveite este congresso e diga: Senhor, eu quero me delatar, Senhor, eu quero estar sensível, Senhor, eu quero receber de Ti algo novo. Ele quer entregar dons para a sua igreja. Haverá um grande avivamento. Deus vai balançar a figueira, pecadores vão se render aos pés deste Deus. Eu pedi para o conjunto me ajudar, com a licença do pastor, e eu vou entregar o microfone para ele. O Deus que nós servimos está aqui. Por toda a minha, por toda. Dá um som aí. Por toda minha. Ó Senhor, te louvarei. É verdade? Então cante. Pois teu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Olha aí, posso ouvir a sua voz. Meu Deus, é mais doce do que um mel, que me tira desta cama e me leva até o céu. Já ficou me terremoto, provas, lutas, decepções, vento forte que passou. Oh Jesus, já vivi tantos períodos. Eu quero ver esse coral de irmãs cantar. O que ele fala? Da ordem às estrelas, e chamas todas pelo seu nome, e amar o seu silêncio. Receba segurança hoje, proteção. Senhor,